Estamos de volta com o Guaíba fim de semana, são 5h33. Falamos no início do programa sobre verão, conversamos com o prefeito de Arroio do Sal e presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte, Afonso Flávio Angst. Falamos sobre a questão que envolve lá as prefeituras do nosso litoral, os investimentos, sobre a procura dos veranistas nesse período do ano. E a gente fala agora sobre a questão que envolve o calor, o verão, os cuidados necessários. Muita gente na praia, na nossa audiência. E a gente convidou para conversar com a gente aqui no Guaíba fim de semana a doutora Sabrina Sanvido, que é dermatologista, médica dermatologista e membro da Associação Brasileira de Dermatologia, a seccional aqui do Rio Grande do Sul, a quem eu agradeço por nos atender na tarde deste sábado. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite e estou à disposição aí para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Doutora Sabrina, nos chamou a atenção nesta última semana, inclusive, os colegas e amigos que prestam serviço aqui para a Rádio Guaíba, da Metsul Meteorologia, nos indicaram que existia estamos vivendo um período de forte radiação de índices ultravioleta, inclusive na Argentina, vindo atingir também fortemente o Rio Grande do Sul e a região sul do país como um todo. E isso acende um alerta. Nós tivemos aí recentemente o Dezembro Laranja, onde a senhora até coordenou campanhas em relação a isso. Qual é a principal, como é que a gente pode iniciar o nosso bate-papo, principal prevenção, orientação para a audiência que está, porventura, inclusive na praia nesse momento, nos ouvindo? Então, assim, é bem importante a gente lembrar que os cuidados com o sol, eles devem ser feitos o ano inteiro, né? Principalmente com o uso de filtro solar. E eu gosto de lembrar que não é só assim quando a gente está exposto no mar ou na piscina de forma recreativa, mas também para os trabalhadores, agricultores, os guardas de trânsito, os atletas, as pessoas que se expõem no seu dia a dia. Esse cuidado também é fundamental. Como tu falastes, aqui no Rio Grande do Sul, o que acontece no verão? O índice da radiação acaba aumentando em virtude da nossa localização nos trópicos, né? E isso acende esse alerta para redobrar, então, esse cuidado, principalmente nos meses do verão. A gente orienta que as pessoas usem um filtro solar pelo menos de um fator 30, tá? E lembrando que o maior horário dessa radiação que a gente está comentando é entre 10 e 15 horas. Então, esse seria o horário de pico da radiação ultravioleta B. Lembrando que a gente tem também a radiação ultravioleta A, que também é responsável por câncer de pele e pelo envelhecimento da pele, manchas e perda de colágeno, e essa acontece de forma regular durante todo o período do dia, tá? Mas a radiação ultravioleta B, que digamos seria a pior em termos de câncer de pele, ela tem esse pico de incidência entre 10 e 15 horas, então que a gente deve evitar tomar banhos de sol. Não é que não possa, né, sair à rua, fazer uma atividade ao ar livre, e até mesmo quem está na praia, mas redobrar os cuidados nesse horário. Sim. Sempre o filtro ele deve ser aplicado a cada 2 horas, se a pessoa estiver exposta, porque as condições ambientais, como suor, né, as horas expostas, isso vai fazendo com que esse filtro ele perca um pouco o efeito. Então, às vezes a pessoa passa o filtro, né, às 8 da manhã, vai para a praia e acha que está protegida. E não, se ela não reaplicar esse filtro a cada duas horas, ela vai perder bastante esse grau de proteção. Isso que a senhora apontou é muito importante, né? A gente acaba vendo em piscinas e essa questão que envolve, passei uma vez ou outra e já é o suficiente. Mas isso é até um alerta, né? De 2 em 2 horas a necessidade de passar. Em relação aos fatores, a gente comprou um protetor solar de fator 50, 60, 70, qual é o mais indicado? A Sociedade Brasileira de Dermato recomenda um fator 30. Se vocês me perguntarem, mas um 15 não funciona? Funciona, um 60 funciona, melhor ainda, tá? Mas o que acontece? Geralmente a gente não passa como deve passar. Então, por isso essa nossa recomendação de aplicar pelo menos um fator 30. E uma dica que eu gosto de usar para quem vai para a praia, vai para a piscina, é reaplicar
meia hora antes de se expor ao sol. Eu oriento até que passe sem roupa nenhuma, né? E passe uma segunda camada. Então, passa a primeira camada e reaplica uma segunda camada, que isso vai dar uma cobertura garantida para aquelas próximas horas de exposição. Uhum. Em relação aos nossos pequenos, as crianças, por exemplo, o cuidado tem que ser ainda maior? Com certeza. A gente sabe, e hoje em dia já tem bastante estudo em relação a isso, que o câncer de pele que a gente vai desenvolver, né, após os 40 anos, ele está relacionado à exposição solar na infância e na adolescência. Então, o principal fator de risco para desenvolver câncer de pele são as queimaduras solares na infância e na adolescência. Lembrando que crianças, né, até 6 meses, elas não devem ser expostas ao sol, então por isso a gente até nem tem, assim, filtros liberados para que sejam usados nessa idade. Se a criança vai pegar algum sol, alguma coisa importante, usar roupas, né, protetoras. E acima dos 6 meses de idade, a gente já tem filtros solares adequados para cada idade, a gente chama de filtros solares físicos, e que devem também ser reaplicados de 2 em 2 horas, mas principalmente nas crianças, evitar expor essas crianças ao sol nesse horário, né, de pico ali do meio-dia. Uhum. Bom, aquele gaúcha que tá na praia ou foi pra praia e tomou aquele famoso torrão, como a gente brinca aqui no sul. Tem aqueles pós-sol, o que é mais recomendado para quem acabou não se prevenindo e tá com a pele bem, se é que eu posso usar esse termo, a senhora pode me corrigir, machucada? Sim, é verdade, acontece, e a gente vê muito isso ainda, né? E vou forçar de novo falando que esse torrão é o principal fator de risco para o melanoma no futuro, porque esse torrão intermitente, que é bem esse torrão do gaúcho que vem para o litoral e se queima, é o principal fator de risco para melanoma depois nos anos seguintes, tá? Então é muito importante a gente evitar esse famoso torrão. Quando ele acontece, tá? É uma queimadura, né? Então, dependendo do grau, claro, às vezes tem que usar até alguma medicação, como analgésicos, né? Mas a pessoa tem que se hidratar muito, então tomar muita água e usar muito hidratante. Esses géis, pós-sol, essas coisas, eles dão um certo alívio, tá? Temporário na pele, porque ele causa uma sensação de refrescância. Mas o mais importante que isso é creme hidratante, né? Então a gente tem que hidratar, beber bastante água. Se a queimadura for um pouco mais forte, às vezes usar algum analgésico e passar muito hidratante na pele. Essas são as principais recomendações e evitar o sol nos próximos dias, né? Sim. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, né, um dos estados que mais desponta em relação a câncer, né, de pele. Por que esse motivo? Tem algo especial, doutora? A gente acredita que, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina acabam liderando aí os índices de câncer de pele pela nossa colonização, né, alemã, italiana. A gente tem o pessoal de pele mais claro, olhos claros, cabelos claros, também por essa exposição laboral que a gente fala, né, então agricultura muito forte aqui e o pessoal acaba se expondo muito ao trabalhar em construções, em plantações e não tem os devidos cuidados. Mas é bom lembrar que o câncer de pele também atinge a pele morena e negra e também devem ter os mesmos cuidados. Uhum. Quando a nossa audiência pode suspeitar daqui a pouco de alguma lesão, manchinha, quando suspeitar dessa situação? É bem importante tu comentar isso, porque assim, ó, a gente tem que pensar em câncer de pele, tá? É claro que geralmente é uma faixa mais avançada, então geralmente acima dos 40 anos, e a gente define em 2 tipos principais, né? A gente fala muito no melanoma, que é o principal e o mais grave, por assim dizer, e a gente tem os carcinomas, tá? Eu vou dividir assim para ficar mais fácil da gente entender. Os carcinomas, que são os mais comuns, que, por exemplo, a gente aqui no Rio Grande do Sul atende quase que diariamente. Esses carcinomas geralmente acontecem, então, numa população de pele mais clara, que tem essa história de longa exposição ao sol, ou mesmo trabalhar ao sol. Ele pode começar com uma manchinha vermelha, com uma casquinha, uma ferida que está meses ali e não cicatriza, geralmente em áreas que pegaram muito sol, é muito comum, assim, nariz, orelha, couro cabeludo de homens calvos, né? Então, são feridinhas que não cicatrizam, casquinhas, manchas vermelhas que não estavam ali, surgiram, levam meses e não somem. Então, devem levantar o alerta
e fazer com que aquela pessoa procure um atendimento especializado. E falando em melanoma, já são as famosas pintas, né? São aqueles sinais pretos, marrons. A gente diz que geralmente tem mais de 2 cores, tem uma assimetria. O que seria assimetria? A gente pega uma moeda, né? É uma rodinha redonda, bem bonitinha, simétrica, né? Quando começa a ter algumas pontas, né, que se sobressaem mais para um lado ou mais para o outro, representam essa assimetria, ou quando tem um crescimento muito rápido. Então, assim, ó, surge uma pinta que a pessoa não tinha, dobrou de tamanho em 6 vezes, bom, essa pinta deve ser avaliada. E lembrar que a maioria não vai ser câncer de pele, mas deve levantar aquela pulguinha, né, e encaminhar a pessoa ao médico para que se tranquilize e faça o diagnóstico correto. E se a gente não pega o pessoal pelo câncer de pele, a gente pega pelo fotoenvelhecimento, que é importante falar também. Sim. O melasma, as manchas, as sardas e a perda de colágeno. Está bem relacionada também à exposição solar prolongada. A gente está falando no caso mais grave, né, de câncer de pele. Eu trouxe esse assunto à tona, né. Nós tivemos até agora, se eu não estou enganado, dezembro laranja, né? Sim, a gente teve o dezembro laranja e foi muito legal, porque fazia 2 anos que a gente não conseguia fazer os atendimentos presenciais da campanha, e a gente retomou esse ano, e em Porto Alegre atendemos 271 pessoas, né, no posto de saúde API, conseguindo diagnosticar e já tratar esses pacientes precocemente. Então a gente está bem feliz com a campanha desse ano que finalizou. Uhum. Tem tratamento câncer de pele, doutora? Tem tratamento, se diagnosticado precocemente, mais de 90% de chance de cura. A maioria das lesões são tratadas com cirurgias, e geralmente cirurgias ambulatoriais, né, com anestesia local. Às vezes a gente precisa fazer antes uma biópsia para confirmar o diagnóstico, e depois então é feita essa cirurgia, e a maioria deles tratável e curável. Coisa boa. Alguns assuntos ainda surgem na nossa conversa, até da nossa audiência. Aceleradores de bronzeamento são seguros? A gente não recomenda, né, aceleradores de bronzeamento e a pessoa estar bronzeada. Não existe um bronzeado saudável, tá? Às vezes existem filtros solares, até 15, geralmente, que tem o famoso acelerador, mas isso realmente não é recomendado, porque ele acaba tendo uma proteção menor para conseguir com que a pessoa adquira aquela cor tão desejada. E bronzeamento solar ou em camas, essas de bronzeamento artificial, não são recomendadas, aumentam muito mesmo a chance de câncer de pele. O que a pessoa pode fazer, e é seguro, é usar os famosos autobronzeadores, né? São aqueles cremes ou loções que a pessoa passa e aquilo dá um pigmento na pele sem necessidade de exposição à radiação. Uhum. Alguma recomendação médica de procurar de forma rotineira dermatologistas para ver se a pele da gente está de forma adequada, está sendo utilizado o melhor produto, algo nesse sentido? Perfeito, assim como, né, às vezes as mulheres vão ao ginecologista uma vez por ano, ao cardiologista, os homens vão ao urologista, é recomendado sim que a nossa população vá ao dermatologista pelo menos uma vez por ano, né, e salientando que pessoas que têm histórico familiar, né, de melanoma principalmente, né, pai, mãe ou irmãos acometidos, essas pessoas precisam sim fazer uma avaliação anual, porque quando a gente tem um familiar com algum tipo de tumor, a chance de a gente ter também é maior do que a população geral. Então, a gente recomenda uma visita ao dermato pelo menos uma vez por ano, e depois, conforme os fatores de risco individuais de cada paciente, a gente vai recomendar uma visita mais frequente ou até um intervalo maior a cada 2 anos. Perfeito. Só para a gente encerrar, estamos aqui em contato com a médica dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seccional aqui do Rio Grande do Sul, doutora Sabrina Sanvido, para recomendar, então, para a nossa audiência, o horário de melhor sol para quem vai aproveitar, principalmente no verão, é o horário cedinho pela manhã. Cedinho pela manhã ou após as 15 horas. E não só usar o filtro solar, lembrando que hoje, assim, a gente tem várias opções, o pessoal às vezes não quer usar porque é melado, né? Mas hoje em dia a gente tem várias opções para a pele específica da população brasileira, né? Que é uma pele mais oleosa,
E o uso de roupas também, hoje em dia, essas camisetas, camisetas, até a roupa de banho, guarda-sol, chapéu com filtro de proteção ultravioleta funcionam bastante e auxiliam aí na prevenção. Sem dúvida. Doutora, obrigado pela gentileza de conversar um pouquinho com a gente aqui na Rádio Guaíba, nos dar essas dicas também para a nossa audiência. Desejar um bom final de semana. Obrigada eu pela oportunidade, estou à disposição aí também para dúvidas, qualquer coisa é só acessar o site ou o Instagram da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que tem bastante material lá bom. Perfeito. Obrigado, doutora, um forte abraço. Obrigada aí. Tá aí, portanto, a médica dermatologista conversando com a gente, faltando 12 minutos para 6 horas da tarde, 12 minutinhos para o término do nosso programa. Atualizar a temperatura para nossa audiência, 28 graus aqui na área central de Porto Alegre. Deixar um abraço aí para algumas participações através da nossa interatividade. Boa tarde, Kepler. Guaíba fim de semana, melhor programa das tardes de sábado do Rio Grande do Sul. Boa condução.